Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito o nosso convidado, com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes tem os recadinhos de sempre, né? Os recadinhos que a gente começa e encerra cada edição do nosso Ilustre Podcast. Você pode encontrar os novos episódios, como esse aqui que você está vendo agora, no YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. Toda quinta-feira, às 8 da noite. A popular 20 horas. Né? Toda quinta às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também, simultaneamente, no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E também você pode encontrar a agenda dos novos episódios no @ilustre.podcast no Instagram. E depois desses recados aqui falados com uma velocidade estonteante, nós vamos aqui apresentar o nosso convidado, que é um homem público de Piracicaba, conhecido em escala nacional. Ele foi prefeito de Piracicaba 3 vezes e foi ministro da Saúde também. Então vocês veem que é um currículo vasto aí do nosso convidado, que é o Barjas Negre. Com aplauso. Seja bem-vindo, Barjas Negre. Tudo bem, prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, obrigado. Pela divulgação, pela forma com que você trata os convidados. Muito obrigado. E me coloco aqui à disposição para um bom bate-papo. Vai ser um bom bate-papo. E a gente já começa com uma contribuição aí para a cultura de Piracicaba que você trouxe aqui, que é o Almanaque de Piracicaba do século XXI. A gente já começa com um caldo de cultura aqui de Piracicaba. Conta aí desse lançamento recente aí, que já vai estar já tem a primeira edição esgotada, né? Já está na segunda edição. Piracicaba tem o privilégio de ter bons historiadores. E você tem um almanaque de Piracicaba de 1900. Você tem almanaque de 1955. Você tem almanaque do ano 2000. Obras de vulto sempre, né, Isso, Barjas? publicado, está impresso, e o Instituto Histórico fez um trabalho de republicação dessas coisas. Sim. E quem quer conhecer um pouco mais do passado, quando vai na biblioteca, pega esses exemplares e começa a verificar, tá certo? Sim. Como eu fui prefeito nesse século, eu discutindo com os amigos e alguém sugeriu que você não registra os principais fatos que ocorreram nesse prazo. E o Miromar, que é jornalista e foi meu diretor de comunicação social e também chefe de gabinete, também temos o mesmo tipo de organização, e a gente resolveu enfrentar um desafio e contar um pouco da história para cá. Pessoas organizadas, né? Porque você falou que vocês fizeram o livro em 6 meses, né? Em 6 meses. Uma obra de vulto um tempo recorde, assim, né? Foi. E, claro, teve muita pesquisa, muito trabalho. Sim. E hoje é um pouco mais fácil você fazer a pesquisa. Né? Você visita o site do Jornal de Piracicaba, tem muita coisa. Visita a província, tem muita coisa. A Gazeta tem muita coisa. A Tribuna. Você entra no site da prefeitura, tem muita coisa da cidade. E nós fizemos aí um trabalho de organização e a gente procurou começar no dia 1º de janeiro de 2001. Que é um marco aí que você já estava comentando fora do ar, né? Que é o início do século. Certo? O último almanaque é do ano 2000. O 2001 é que começa o século atual, tá certo? Então, a gente procurou organizar, verificar o que a prefeitura fez, o que a Câmara fez, o que a imprensa fez, o que a cultura, o esporte. E esse negócio foi crescendo, né? E a gente organizou bem, selecionou bem os temas e conseguiu colocar aí mais de 4.000 notas. Notas, você estava dizendo também fora do ar, né? Agora a gente fala para os nossos ilustres espectadores que você organizou em tópicos de acordo com as datas correndo, né? Em sequência, né? Então, uma nota é sobre cultura, uma sobre esporte, uma sobre a prefeitura, um sobre um falecimento de uma pessoa importante. Aí tem... É o dia a dia, né? Não importa, não é por assuntos, é pelo dia a dia mesmo. Né? É o dia a dia. Então, se a pessoa tiver uma curiosidade, o que aconteceu no ano 2008? Vai lá.
deve ter umas 200 notas sobre o ano 2008. Tá? Tem anos que tem poucas notas, tem anos que tem um número excessivo de notas. Você se lembra, desculpa interromper, você se lembra de algum fato marcante assim, ou um ano que tenha sido especialmente assim, movimentado, pródigo em notas assim? A data é muito difícil de eu guardar. Claro. Mas assim, como a gente foi prefeito, teve um período que teve uma enchente muito grande na cidade. Inundou a Rua do Porto. E isso como marca a nossa cidade, né? Isso está muito. Isso está registrado. Entendeu? Teve um mini tornado. Sim. Esse mini tornado está registrado. Então nós vamos lembrando essas coisas, tá certo? Teve um jogo do 15 importante, teve um falecimento de uma personalidade, um prefeito da cidade, um escritor, um artista plástico. Sim. Essas coisas estão evidentemente registradas no almanaque. Você falou de enchente. Você falou, nessa enchente a qual você se refere, você estava prefeito nessa época, não é isso? E como é que é a sua ação nas enchentes aí, nos mandatos que você teve? Qual foi a enchente mais difícil, assim, ou todas são muito trabalhosas, assim, para a prefeitura dispor da estrutura para dar assistência, né, para desabrigados e tudo mais, né? Logo no início do governo teve não sei se foi no primeiro ou no segundo ano, teve uma enchente no Curumbataí. Nossa. Inundou as casas da Vila Rios. A prefeitura conseguiu chegar em tempo de ajudar com os seus caminhões, com os seus funcionários, em tempo para que as famílias pudessem tirar os móveis das suas casas. Não deu para atender todo mundo, porque eu tenho a questão do deslocamento, mas nós tínhamos a informação da Defesa Civil que em 2 ou 3 horas aquilo teria uma inundação. E a Defesa Civil, a Secretaria, todo mundo correu para lá. Eu estava junto. Mas corrida mesmo, né? Contra o tempo, né? Aquela enchente que deu na Rua do Porto, aquela foi a mais difícil. Todas as casas da Rua do Porto foram inundadas até a janela. Nossa. Os restaurantes perderam suas coisas, porque a água invadiu o freezer, a geladeira, entendeu? E teve que... Alguns você conseguiu tirar os móveis, outros você não conseguiu tirar os móveis. Nossa, sempre uma tristeza, né? Foram mais de 400 famílias desalojadas. Não é pouca coisa. E demorou para baixar. Entendeu? Isso está contado em algum momento ali. Alguém vai lá, olha o ano 2007, 2009... Isso está colocado lá. Você contou também fora do ar, né? A gente vai desvendando aqui, né? O primeiro fato marcante aí é sempre o nascimento da pessoa que marcou a chegada do novo século, né? Você falou que vocês conseguiram localizar a moça, nós fizemos né? Hoje moça, né? O almanaque começa registrando o dia 1º de janeiro de 2001. Então, nós uma pergunta também. O que aconteceu de importante nesse dia? Alguém nasceu nesse dia. E a gente foi e pegou pelos jornais de Piracicaba o primeiro nascimento do ano, que foi no Hospital dos Fornecedores de Cana, às 6 e pouco da manhã. E a gente colocou, era uma menina que nasceu, e depois que nós lançamos o livro, nós pensei, onde está essa moça? Já é uma moça, né? E foi localizado e nós levamos o exemplar de presente para ela. Vocês levaram, que bacana, que bacana. Então ela já está devidamente... ela deve estar registrada. Hoje registrada ela deve ter, na história da cidade. Em 2021 ela tem 23 anos. Sim. Sabe? Eu imagino a alegria dela, né? Está eternizada Ela nem imaginava que ela ia ter esse registro. Né? Que beleza, que beleza. E para a gente, por enquanto, concluir esse assunto do almanaque, né? Você se lembra de um fato marcante aí no bom sentido, assim, que é uma coisa marcante que a Piracicaba viveu desse período que você aborda do livro? Um fato muito marcante, assim, que te impactou a cidade positivamente? O que impactou positivamente a cidade foi, evidentemente, alguns anúncios públicos de investimento para a cidade. Então, você pega o Poupa-Tempo. O Poupa-Tempo é uma coisa que utilizou o subsolo do Comurba. O Comurba
é um prédio de 18 andares que caiu em 1963. Sim. Então, quando ele fez 50 anos, nós registramos. Está registrado lá, 50 anos da queda do Cumu, e tem uma pequena história do que aconteceu, morreu dezenas de pessoas e tal. E em algum momento o Estado vai fazer o poupa-tempo na cidade, e o poupa-tempo foi anunciado no subsolo do Cumuba. Tá? Quando anuncia a construção do anel viário, o governador anuncia a construção do anel viário depois de 50 anos. O anel viário, o primeiro debate que eu me recordo, que a gente verificou, foi de 67. Minha nossa, em 67, demorou, hein? Em 67 se falava. Então, essas coisas públicas, elas estão registradas. Porque pensando aqui 10, 20 anos, alguém quer saber, olha, tem a ITEC da Paulista, tem o registro da sua inauguração. Sim. Olha, tem o Instituto Federal São Paulo no Parque Tecnológico, tem a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do Setor Suco Energético, está colocado lá. A pedra fundamental do Hospital Ilumina, a inauguração do Hospital Ilumina, tá? Essas coisas estão bem documentadas. O anúncio do BAEP, porque o BAEP é uma coisa criada por decreto do governador e depois inaugurado alguns meses depois. Então, você está registrado o decreto de criação do BAEP e depois está registrado a inauguração do BAEP. Então, do ponto de vista da política pública, você tem muitas coisas. E como no meu mandato, nós fizemos muitas escolas, muitas creches, e a maioria disso está registrado. Porque você faz uma escola no Jaraguá, um vereador faz uma lei de denominação dessa escola. Um professor, uma personalidade. Então, na inauguração da escola, naquele dia, inaugurou a escola com tantos alunos e recebeu, pelo vereador tal, a lei número tal. Tá? Então, essas coisas estão bem sistematizadas. Não está tudo, porque a cabeça não é. Mas você pega essas coisas que a gente considerou mais importante, mais relevante, está registrado, entendeu? Que bom, que bom. Então você e o Miromar são o Google impresso de Piracicaba? Sim. Tá, tem muito. E aqui, parte escrito por ele, parte escrito por mim, parte escrito pelos dois. E veja, eu sempre estudei em biblioteca. Eu morava no bairro dos Alemães, morava numa casa pequena, não dava para estudar em casa, e a gente ia estudar na biblioteca. E todos os meus irmãos estudaram na biblioteca. E a biblioteca de Piracicaba era uma biblioteca ambulante. Um dia estava na região do Bom Jesus, um dia estava no centro, um dia estava na escola de João Wesley. Isso? Era prédio alugado. Eles ficavam mudando toda hora. Uma vez na Moraes Barra, uma vez na São José, uma vez não sei de onde. Até a escola João Wesley foi. E tem vários lugares. E eu tive a oportunidade de construir o prédio da biblioteca. Isso. Então, a inauguração da biblioteca está registrada. Bom, e como a biblioteca estava lá, o que nós fizemos? Nós passamos alguns meses indo todo dia na biblioteca. Olha. 2 horas por dia, pelo menos, porque a biblioteca ela tem o arquivo dos jornais em ordem cronológica. Sim. Não está digitalizado, mas está lá. Quem quiser, está disponível. Nós passamos várias horas por dia, durante várias semanas, fazendo um levantamento para ver as notícias mais importantes do Jornal de Piracicaba, da Tribuna e da Gazeta. Olha, e na biblioteca que você construiu? Na biblioteca tem. Isso não está digitalizado. Tá certo? Então, nós tivemos que ficar trabalhando lá. Então. Você espirra ou não? Você convive bem com ácaros? Sim, convive. Não, mas está bem organizado. A biblioteca é bem arejada, é bem funcional, entendeu? Sim, não, é agradável. Inclusive, de vez em quando eu vou revisitar meu passado, né? Porque eu sou cartunista há 33 anos, né? De podcast eu sou pouco tempo ainda. Pouco tempo, está começando agora. Estou começando agora, mas na comunicação em geral, 33 anos, né? Então eu já tenho um passado para revisitar, né? Aí o primeiro exemplar que nós fizemos na doação, eu fiz questão de levar pessoalmente para a biblioteca. Que bom. E depois fomos levar um exemplar para o Instituto Histórico. Então está lá arquivado, quem quiser consultar está à disposição, né? E como que faz para
ter um exemplar do almanaque já na segunda edição? Na segunda edição a gente tem um zap, depois eu posso te passar numa boa. Ótimo. Mas a primeira edição esgotou. No dia do lançamento tinha mais de 250 pessoas. Olha isso. E quem que estava lá, assim, que você pode dizer de personalidade de Piracicaba, que está nesse livro, que você gostou muito que tivesse lá, assim, que foi significativo para você que tivesse lá no lançamento? Teve vereadores, teve deputados. Então, assim, a cada 2 anos tem uma eleição na cidade. Sim. Então, o resultado das eleições estão retratados aqui. Quem foi o prefeito eleito, o seu vice, quem foi os vereadores eleitos. Daí, 2 anos depois, é a eleição de deputado. Quais foram os deputados que foram eleitos e as suas respectivas votações. E algumas dessas pessoas compareceram a... Eles foram conferir se está o nominho deles no livro. Eles não sabiam se estava, eles não sabiam. Certo? Mas os vereadores compareceram, compraram a edição, os jornalistas, os proprietários dos meios de comunicação. Sim. Então, você pega lá, quando foi o aniversário da Difusora, quando foi o centenário do Jornal de Piracicaba, quando foi o aniversário de 70, 80 anos da Difusora. Então, essas coisas estão retratadas lá. Então foram surpresas agradabilíssimas, né? Para o pessoal lá. Eu imagino que sim, porque nós tivemos uma técnica. Como que você traz coisas do passado para cá? Por exemplo, a Dedini. A Dedini, ela é de 1920. É do século passado. Sim. Como que você introduz ela aqui? Ou quando ela fez 100 anos em 2020. Sim. Ou quando ela fez 80 anos em 2000. Então, você traz as coisas. A radiodifusora, quando que ela fez 70, 80 anos? Então, o Jornal de Piracicaba, quando ele fez 100 anos? A Santa Casa ela tem 150 anos. Do século retrasado. Então, as pessoas não sabem. Então, quando ela fez 120, 130 anos, a gente procurou fazer o registro para mostrar que uma coisa do passado é importante até hoje. E tão importante que estão vivas, né? Essas instituições são perenes, né? E tem muita coisa do esporte. Eu gosto muito de esporte. Eu joguei bola, as pessoas não acreditam que eu jogava. Economista? A gente não imagina um economista jogando bola. Bom, você não foi economista quando você era criança. Eu jogava bola na Várzea. Eu jogava bola na Várzea, no Regente. Jogava descalço? No começo, descalço, depois tinha chuteira. Eu tinha chuteira. E o Regente fez o ano passado 80 anos. Certo? Mas quando ele fez 75 ou 70 anos, a gente registrou ele no almanaque. Isso é importante. E Piracicaba tem uma coisa de esporte muito forte. Então, assim, na seleção de 58, tem 2 jogadores de Piracicaba. Um deles é o Bellini? Não, é o Dessoide. Tá vendo como eu entendo de futebol? É o Dessoide. Então, a gente registrou o falecimento do Dessoide, destacando que ele participou da Copa do Mundo de 58. O Coutinho, Pelé Coutinho, né? A famosa Coutinho, tabelinha dele. Ele fez parte da Copa do Mundo de 62. E a gente registra o seu falecimento voltando ao passado. O Mazola jogou aqui, se não me engano, no Atlético Piracicabano. Ele, você acha que seria o mais emblemático aí de Piracicaba, né? Está vivo até hoje. Está vivo, né? Tá vivo. Então, a gente registrou quando ele fez 80 anos. Olha. Ele foi pesquisar o aniversário do Mazola, que jogou no Palmeiras, depois foi para a seleção. Então, tem essas coisas registradas. Não tem muito, mas o jovem não sabe disso. Olha, eu até acredito que, eu não sei se você pensa assim, a gente é do século passado, no final de contas, né? Então, nós dois, pelo menos, somos, né? E nós viemos de uma época sem internet. Isso tem um impacto. Você falou da questão de estudar numa biblioteca, né? Hoje o jovem acha que pegando o celular ele está estudando, né? E não é por aí, né? Sem desmerecer a internet. Não, você estuda também pela internet, mas já você tem muitas coisas dentro da biblioteca que não estão disponíveis, né? Sim, sim. Então, aí eu queria saber de você, Barjas. Você citou muita gente importante aí, piracicabanos de projeção, né? Mas você é um piracicabano de projeção, né? Você é uma pessoa
que é conhecida em escala nacional, principalmente pelo seu mandato, não, pelo seu período como ministro da Saúde, né? E você é uma pessoa reconhecida fora de Piracicaba por ser de Piracicaba? Ou você é reconhecido como o Barjas, o homem público? Te relaciona o Piracicaba com você fora de Piracicaba? Relaciona muito. Relaciona muito. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma carreira fora, né, da cidade natal, né? E os homens públicos vão para tudo que é lugar, né? E às vezes, não sei se, nem sempre, posso estar errado, você me corrija, né? Não sei se os homens públicos eles são identificados necessariamente com um lugar, assim, de ter uma identidade tão marcante aquele lá é de Piracicaba, sabe? Mas Piracicaba é um caso à parte, eu imagino, né? Por exemplo, eu trabalhei no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Lá, o reconhecimento, ou ele é baiano, ou ele é paulista, ou ele é carioca. Aí quando você está no estado de São Paulo, aí se identifica. Entendi. Olha, o Barjas trabalha no Ministério, mas é de Piracicaba. É por causa do sotaque, o Barjas? Não sei não. Mas que é a postura, como é que é? Quando você ocupa um cargo público, principalmente no federal, as políticas federais são descentralizadas. Tá. Então você assina um convênio, você libera uma verba, você aprova um projeto. Isso acontece lá na ponta. Tá. Então, assim, vou dar um exemplo. Você tem, em Santa Bárbara, a reforma do pronto-socorro de Santa Bárbara. Eu estava em Brasília, isso foi aprovado, eu estive na inauguração. Você pega Iracemápolis, foi construída uma unidade mista, com dinheiro do Ministério em Iracemápolis. Eu participei da inauguração. Você pega a unidade de queimados em, não sei se é Rio Claro, Limeira, As Limeira. Eu participei da inauguração. O Ministério financiava essas coisas, o que era aqui na região, eu participava. Não quer dizer que não tenha participado longe. Claro, isso. Claro. Eu participei de coisas em outros estados, mas aqui na região eu tinha uma presença mais constante. As pessoas lembram. O Barjas de Piracicaba inaugurou a maternidade, a ampliação da maternidade de Rio Claro. Eu financei uma unidade de saúde em Charqueada. Eu vim num final de semana fazer a inauguração. Então as pessoas vão falando, entendeu? E depois procura também saber, né? Sim. É que acho que rola uma certa identificação entre os caipiras, né? Porque ano passado eu estive lá no Roda Viva, que teve um rodízio de cartunistas após a partida, né, do Paulo Caruso, e eu participei. Eu fui um dos chargistas lá. Na edição que tinha o ministro Gilmar Mendes lá, eu fiz as charges lá. Tá. E aí a primeira coisa que o presidente da cultura lá é de Limeira. Aí ele já sabia, ele falou, eu sou de Limeira, hein? Eu sei que você sotaque não me engana, não. Então, acho que existe uma identificação, né? Os caipiras se reconhecem, né? Se reconhece fácil. É muito, né? E o pessoal do interior tem essa característica, é bairrismo. Você é de Rio Claro, eu sou de Limeira, sou de Santa Bárbara, sou da Americana. Faz questão, né, de falar, né? Mais do que o paulistano. É que você nota a diferença, porque você também ocupou cargos lá no governo paulista, né? Também. E então lá não tem esse corporativismo local, né? O paulistano não é assim, né? Ou você é da Bahia, ou você é do Rio, ou você é gaúcho. Muito bem. Então vamos, sem deixar de dizer, mas vamos voltar aqui para suas origens, Piracicaba. Eu já vi você falando em alguma entrevista, mas pode falar aqui também, né? Esse seu nome é o primeiro e único Barjas que eu conheci na vida. De onde veio esse nome? Da imaginação fértil de quem? Você sabe que um dia, assistindo um jogo acho que foi da 2ª Divisão São Paulo, eu vi um juiz de futebol cujo nome era Paulo Barjas. Outro apareceu. Só que era sobrenome. Olha isso. A origem do meu nome é uma homenagem que meu pai fez a um conhecido dele, que chamava Rodrigo Barjas. Então,
Existia como sobrenome. Sobrenome, então. E encaixaram e eu levei o nome de Barjas. Se você encontrar algum que chama Barjas, você pode falar, mas sobrenome tem alguns por aí. Mas nome é o legítimo Barjas, não se engane, é você. Provavelmente não tem, não. Muito bem. E você falou da sua infância, assim, juventude, brevemente, a coisa de jogar futebol, estudar em bibliotecas, né? Que eram itinerantes nesse seu tempo, né? E para você ser professor, ser economista, como é que você chegou nesse caminho? Como é que você chegou nessa... Olha, eu estudei no grupo escolar Doutor Prudente, ali no bairro dos Alemães. Sim. Que era o antigo primário da 1ª à 4ª série. Depois eu tive a oportunidade de estudar no sul de Minas. Que era uma escola... Era a escola, tinha vestibulinho. De excelência, né? Naquela época tinha vestibulinho para entrar, não tinha vaga para todo mundo. Tá? Era concorridíssimo. Eu tive a oportunidade de prestar o vestibular e passei em economia. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Dedini. Meu primeiro emprego com carteira assinada é da Dedini. Claro que eu tive outros empregos, mas o emprego de menor, sem registro de carteira. Trabalhava numa loja aqui, numa loja acolá, no escritório de uma oficina mecânica, mas era tudo coisa sem registro. Tá. E a Unimep, ela cresceu muito nos anos 70, o curso de Direito, de Economia, de Engenharia. Tinha outro nome na Unimep, não tinha? Era Instituto Educacional Piracicabano. Tá, mas esse nome Unimep veio a ser... Em seguida, né? Era Instituto Educacional Piracicabano, que tinha o Centro de Ciências Aplicadas. Ah, tá. Daí, em 75, se eu não me engano, ela se transforma numa universidade. Entendi. E foi um pouquinho antes disso que você esteve lá. Isso, eu estive lá. E a Unimep tinha cursos bons. Era a referência aqui na região. O pessoal de Rio Claro, de Limeira, de Laranjal, Capivari, Santa Bárbara, vinha tudo estudar em Piracicaba. E os professores da época, eles eram metropolitanos. Olha isso. A maioria dos professores era de São Paulo e vinha dar aula. Vinha uma noite, outro vinha outra noite, eram professores de São Paulo. E eram pessoas que tinham uma outra formação, e a gente era os caipiras do interior. Os capial. E esse pessoal abriu a cabeça dos jovens da nossa turma, e eu tive a motivação de fazer a pós-graduação em Economia na Unicamp. E, por coincidência da vida, quando eu estou terminando o curso de Economia, está abrindo o curso de mestrado na Unicamp. Olha. Então, eu prestei o vestibular, era um vestibular nacional, me preparei, claro, para estudar, para fazer o exame, e passei. E como a Unimep, naquela época, ela estava virando universidade, e os cursos não eram reconhecidos. Ah, olha isso. Entendeu? O diploma, você tinha um diploma, mas não valia em tese, certo? Sim. Então, e para fazer o reconhecimento da universidade, a universidade tinha que ter uma quantidade de livros, boas bibliotecas, bons laboratórios e a qualificação dos professores. Então, a tendência de quem estudasse lá naquele momento teria que ser mudar de patamar e ir para uma outra instituição, né? Não, mas a Unimep trabalhou para fazer o reconhecimento. Entendi. Então, ela começou a contratar professores com curso de mestrado, com curso de doutorado, entendeu? E eu estava fazendo mestrado. Você estava no momento certo, isso né? Eu contava ponto, assim. Então, eu termino o mestrado e venho dar aula na Unimep. Para mim foi uma coisa boa, né? Melhorou minha carreira e segui, gostei. Eu fui um misto de professor e de pesquisador, né? E o que te atraiu nessa área da economia? Qual que foi a sua motivação, assim? Olha, eu sou um economista mais da área social, que olho mais facilmente a questão histórica, a questão urbana, tá certo? E quando anos depois, eu presto concurso e vou ser professor da Unicamp. Eu vou trabalhar na Unicamp no núcleo de economia social, regional e urbana. Então, eu me aperfeiçoo na área de políticas públicas.
financiamento da saúde, financiamento da educação, financiamento do saneamento. Eu vou trabalhar mais nessa área. Então você não é aquele economista de anedota, sabe assim? Não, aquele que ninguém entende, sabe? Eu não sou um economista do mercado, de fazer aplicação financeira, tá certo? Muito por ter dado aula e feito pesquisa. E por ter feito pesquisa tem muita coisa publicada, né? O que você destacaria assim de trabalho seu? O que você considera que seja a sua contribuição na área acadêmica? Assim? São duas coisas. Primeiro que, como eu estudei muito história da economia brasileira, eu tenho uma coisa que as pessoas não sabem. A minha dissertação de mestrado é a história econômica da Dedini. Olha. A Dedini foi fundada em 1920 e eu escrevi essa história até 1975. Portanto, foram 55 anos de história da Dedini, mostrando as oportunidades, como ela cresce, o progresso técnico, como que a política econômica influenciou. E eu ganhei um prêmio por isso. Olha O BNDES todo ano escolhe as 5, na percepção deles, as 5 ou as 3 melhores dissertações de mestrado do Brasil. E a minha foi selecionada em 1980, sei lá, tá certo? E, posteriormente, isso foi publicado no livro aqui em Piracicaba. Então, ele está esgotado esse livro? Não foi reeditado? Essa só encontra em sebo. Em sebo. Hoje em dia, acho que na internet você vai ter uma boas surpresas aí. Você vai encontrar. E depois, a minha tese de doutorado, ela é um trabalho importante, porque eu escrevo a história da industrialização de São Paulo. O que é isso? Você conta por que São Paulo se industrializou, quais foram os fatores econômicos que levaram a isso e como que a indústria se distribuiu pelo espaço. Quer dizer, o surgimento da região metropolitana de São Paulo, a grande indústria na grande São Paulo e depois como isso se desconcentra. E aí é Campinas, é Jundiaí, é Sorocaba. Então, o trabalho é concentração e desconcentração em São Paulo, industrial em São Paulo. Como se concentra em São Paulo até 70, até 1970 só crescia a região metropolitana. E o interior era mais a agricultura e um pouco de comércio. Após 1970, começa a haver um processo de desconcentração. E aí Campinas cresce, Sorocaba cresce, Piracicaba, o entorno, São José dos Campos, tá certo? E essa história é retratada e está publicado em livro. Sim. Também está esgotado, se encontra em sebo. Eu, de vez em quando, alguém pergunta, eu entro Dá um Google lá. Dá um Google, eu consigo comprar um exemplar em algum lugar. Mas ele serve de material didático em alguns cursos de geografia urbana, localização industrial, história da economia paulista. Mas é um trabalho... Não, é um trabalho quase... Fiquei louco. De peso, olha... Você retrata praticamente um período de quase um século inteiro, né? De 1880... antes ainda. Até 1990. Nossa. São 110 anos. É muito abrangente e realmente dá para pirar a pessoa que faz. Demorou muito para fazer, deu muito trabalho, muito cansativo, mas é uma coisa muito, muito prazerosa. Ela conta a história. Então, você quer saber o que aconteceu com o caminho do café, o caminho da cana, o caminho da indústria. Você encontra lá, entendeu? É a história da industrialização que de certa forma, como muita coisa no Brasil, é uma aventura, né? E o meu orientador, ele era dessa área. Ele tem um livro chamado Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Como é que ele chama? Wilson Cano. Ele faleceu durante a pandemia, mas ele era uma referência nacional na questão explicar por que São Paulo é desse tamanho. Porque as pessoas não sabem. São Paulo é desse tamanho, mas tem toda uma história que contribui para isso, o crescimento da economia cafeeira, as exportações de café, o lucro do café que vai para o comércio, que vai para a indústria, que vai para a ferrovia. Então, essas coisas foram retratadas à parte no livro do Wilson Cano e depois foi aprofundada no
na minha tese de doutorado. Você não pensa em um dia fazer as obras completas aí, não reeditar isso aí, não? Já está de bom tamanho. Acho que você lembra da trabalheira que você teve, né? Meu Deus, eu vou fazer uma revisão para uma edição atual, não sei se... Eu tenho a mania de registrar as coisas por onde eu passo. Está vendo esse almanaque? Sim. Esse almanaque é uma coletânea de coisas que eu percebi. Mas eu sempre publiquei artigo no Jornal de Piracicaba e na Tribuna. Sim. Uma vez por semana. Durante o ano são 52 artigos. Durante 2 anos, você junta, faz um livro, tá certo? Então, sobre Piracicaba tem uns 4 ou 5 que se juntam. Mas eu sempre procurei registrar. Eu não consegui fazer isso no MEC. Eu fiquei 2 anos no MEC trabalhando, não deu tempo de fazer. Mas quando eu fui na saúde, eu organizei 2 livros para mostrar o avanço do SUS, como que era a economia da saúde. Então, claro, eu não escrevi o livro, eu coordenei o trabalho de organização, orientando as pessoas para escrever os artigos. Sim. Posteriormente, eu fui trabalhar em São Paulo, na educação. Também registrei. Olha, vamos juntar as pessoas. Então, você tem um livro na educação, você tem um livro na saúde, tem um livro na indústria. Então, daí deve ter uns 10 livros publicados. Então, você vai facilitar muito a vida dos seus futuros biógrafos, né? Tá tudo registrado lá. Tá tudo registrado. Às vezes de próprio público, às vezes não, mas está sempre registrado. E aí você registra essas coisas, entendeu? A facilidade de você escrever, de registrar, e a questão de método também, né? Você tem que ter método. Se você não tiver a paciência, o controle e dedicar 1 hora, 2 horas por dia para fazer essas coisas, você não faz, né? Mas você é um sujeito à moda antiga, né, Barjas? Porque hoje em dia, vou falar de novo da molecada, né, do jovem, infelizmente, né? Não falo isso com alegria. A capacidade de concentração é mínima, né? Eu tenho mais dificuldade em fazer um vídeo. Um roteiro para um vídeo. Mas eu fazer o roteiro para o vídeo ainda consigo mais fazer. Então, quando você está em campanha, você esteve em campanha aí para prefeito, você dava trabalho para sua assessoria? Como é que é? Mas cada um no seu ofício, né? Cada um vai se ajudando para atingir o objetivo. E você registra essas coisas, tá certo? Na educação, na saúde. Eu me lembro, eu trabalhei no governo Montoro. Franco Montoro. E o governador Franco Montoro, ele queria registrar algumas coisas que ele fez. E ele criava algumas coisas bonitas. Ele criou a Batalha pela Criança. E eu tive a paciência de escrever quase todo o relatório do que foi feito na educação, na saúde, na segurança, o que foi feito para as crianças, para os jovens e adolescentes. Isso, evidentemente, ficou um livro publicado pelo governo do Estado de São Paulo, chama A Batalha da Criança. Eu não sei quem tem esse exemplar, mas eu tenho eu tenho. Você não tem, não? É que às vezes a gente que faz, às vezes a gente não guarda, né? A gente não é arquivista, a gente não, mas eu tenho a mania de guardar as coisas, eu guardo. Você guarda? Pode demorar para achar, eu guardo. Eu não concebo economista desorganizado, Barjas. Eu não concebo. Pela carga de estudo que você tem que ter... E isso, evidentemente, te ajudou na vida pública, né? Então, os seus primeiros passos aí da vida pública, do professor para o político, né? Como é que foi? Olha, a Unimep era uma universidade muito politizada. Os alunos participavam bem do centro acadêmico, os professores tinham a sua associação, não tinha um sindicato, mas a associação tinha uma vertente sindical. Isso no final dos anos 70, né? Final dos anos 70. Já eram os ventos da redemocratização. Era o embrião. Por exemplo, a minha geração lutou muito. Hoje eu vejo jovens aí, assim, ele vota para presidente, para o bem e para o mal. Sim. Mas foi a nossa geração que permitiu que ele votasse. Você fazia passeata, caminhada, ato público. Se arriscava também, né? Assembleia. Então, você teve uma geração nos anos 70 e nos anos 80 que lutou pela redemocratização do país. E aí, por conta disso e pelo fato de você ter uma boa formação acadêmica, você fazer mestrado e doutorado nos anos 60, 70 e 80 não era uma coisa fácil. Era para pouca gente. Eu não consigo nem imaginar. Era para pouca gente. E
E nesse período, eu acabei enveredando para a vida pública. Eu fui secretário de Educação de Piracicaba. Em qual governo mesmo? No governo do John Herman. Certo. Então, as primeiras escolas de educação infantil na educação foram introduzidas nesse período. Porque até então a educação infantil era da assistência social. Tá. A assistência social era a creche, para a criança lá se divertir, ficar brincando, para que a mãe pudesse trabalhar. Mas tinha correntes de educação que falavam, não, a creche é uma coisa da educação. Porque creche você poderia relacionar nesse contexto com algo até meio de distração, de recreação, não de educação, né? Tanto é que as duas primeiras creches da cidade, que é a Joaninha Morgante, que é lá no Esplanada, se não me engano. Sim, sim. E a Dona Mimi, elas são de 1959. Olha. Elas são filantrópicas. Elas não são da educação. Tá. As primeiras da educação surgem em 78, 79, e depois Piracicaba é uma cidade que os seus prefeitos, todos, investiram na expansão da educação infantil. Então é uma cidade ela peculiar, assim, até de vanguarda. Tem assim. algumas teses de mestrado na Unicamp que contam essa história. A Piracicaba era pioneira. Como o Piracicaba também foi pioneira na questão do SUS. Os primeiros postinhos de saúde na periferia da cidade, em Saltinho, que depois virou cidade, na Pauliceia, no Piracicamirim, foram coisas dos anos 80. E o SUS ele é criado apenas em 88. Olha, então essa cidade aqui é muito melhor do que a gente imagina. Ela é pioneira. Então, e os prefeitos da ocasião foram fazendo, entendeu? Tanto é que, se você pegar alguma estatística de saúde, Piracicaba tem uma quantidade de equipamentos de saúde públicos muito acima da média. Você tem 120 portas de entrada. Unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, centro de referência, farmácia básica, clínica, centro de especialidade, centro de atendimento psicossocial. Você tem pelo menos 120 portas de entrada. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Piracicaba tem 2.000 funcionários. Comparado com a região aqui, é covardia até. Pega um município do porte de Piracicaba, muito provavelmente a gente tem mais portas abertas e uma quantidade maior de funcionários. Tanto que a região recorre aos serviços daqui também, né? É o que é normal, viu? É normal. É normal por uma razão muito simples. A atenção básica, ela atende o território. Tá. Você faz uma unidade de saúde da família para atender 5.000 famílias, ou 5.000 pessoas, 10.000, 4.000 e tal. Uma UPA é para atender 20 ou 30.000 pessoas. Um hospital, você não tem condições de ter um hospital em Saltinho. Muito caro. Um hospital de porte, com muita coisa complexa em Charqueada, Rio das Pedras, São Pedro. O Hospital da Cana, o Hospital da Santa Casa e o Hospital Regional Público são as referências dessa população. Por isso que vem para cá. Então, para manter um hospital de porte numa cidade menor, a infraestrutura é muito dispendiosa para você manter? O orçamento municipal não comporta. Não comporta, não tem como manter aquilo, né? Não comporta, não tem escala. Claro que o hospital, você tem um pequeno hospital lá, para ter coisas mais simples, mas a média e alta complexidade é referenciado aqui. Como tem coisas que Piracicaba não faz, você referencia para a Unicamp e para o Hospital de Clínica de São Paulo. Entendi. Entendeu? Tem diversas coisas que a prefeitura tem um sistema de transporte de paciente para São Paulo. Leva paciente para o Hospital de Clínica de Botucatu, o Hospital de Clínicas de Ribeirão, o Hospital de Clínicas da Unicamp, o Hospital de Clínica de São Paulo. Então tem lugares que são referências para determinadas... Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Lembra que eu falei no começo de que eu participei de Limeira? Sim. Limeira tem um centro de queimados. Sim. Aqui não tem atendimento de queimados, porque é um evento esporádico. Tá. Não dá para ter um local para atender queimado em todo lugar. Então, se alguém tem uma queimadura muito profunda, ela é levada para ser tratada
em Limeira. Entendi. Ela é a referência da região. Então os queimados de Rio Claro, os queimados de Piracicaba vão para Limeira. Então não há possibilidade de um prefeito, de repente, querer fazer tudo no lugar só? Não, você pode. Evidentemente que se você pode tentar credenciar. Isso custa. Alguém tem que pagar a conta. Então cada um no seu quadrado, digamos assim. O Ministério da Saúde organiza bem isso. O Ministério tem uma expertise, é tudo pactuado, tem participação dos municípios, tem participação do Estado. Então, se amanhã depois resolve fazer uma coisa especial aqui, eles têm que equacionar o financiamento. Não é nada feito aleatoriamente, não, porque de forma alguma. Quem vai pagar a conta? Sim. Certo? Você não pode colocar na goela de um prefeito ou de um governador o serviço se não for acompanhado do recurso financeiro. Então, determinadas demandas aí não há como atender por conta do que nós estamos falando, né? Isso, você tem centro de especialidade. Então, você tem algumas coisas que você manda para Bauru, outra para o Hospital de Clínica de São Paulo, outra para o Instituto de Nefrologia de São Paulo, entendeu? É uma hierarquia, primária, secundária, terciário, quartiário. Então, você tem algumas complexidades. Por exemplo, você tem coisas de hospitais que a região Nordeste não tem. Vem para o HC de São Paulo. Entendi. Entendeu? Ótimo. Está falando aqui, ilustres espectadores, um cidadão que foi ministro da Saúde, né? Disso você entende pouco, né, Vargas? Não, foram 6 anos de trabalho, mas eu tive o privilégio de trabalhar, primeiro, num governo democrático, com um compromisso público com a saúde, e terceiro, que era a implantação do SUS. O SUS ele é criado na Constituição de 88, mas ele leva 10 anos para ser implantado. E isso demora realmente, né? Eu participei 6 desse negócio. Então você estava na gênese aí do... Eu participei 6 anos da minha vida, trabalhando com essas coisas. Tem muitas portarias que foram assinadas por mim, ou como secretário executivo, ou como no próprio cargo do Ministério. É claro que não é o Barjas que bola essas coisas, é a equipe técnica. Claro. Vai lá, que põe, faz o seminário e tal, e como eu entendia de finanças, o meu papel era arrumar dinheiro para pagar essa conta. O economista falando. Precisamos de dinheiro para atender as demandas, né? E vamos inverter um pouco a cronologia, né? A gente foi do ministro da Saúde, mas você é muito marcado principalmente pelos seus períodos aí na prefeitura de Piracicaba. A primeira vez que você foi prefeito e a mais recente, que diferenças você vê de Piracicaba do tempo que você foi prefeito a primeira vez e a mais recente? O que você acha que, com a sua contribuição, Piracicaba evoluiu e o que você acha que poderia ter melhorado, mas você não conseguiu fazer talvez da maneira que você desejava? O que você queria ter feito e o que você acha que a Piracicaba evoluiu com a sua contribuição? Olha, uma coisa que foi importante foi o dinamismo da questão urbana de Piracicaba. Se transformou muito, né? Em 2000, Piracicaba era uma região de governo, ela cresce, se desenvolve, e ela vira um aglomerado urbano até se transformar numa região metropolitana. E se ela está se formando numa região metropolitana, nós atraímos, claro, teve outras personalidades que contribuíram. Sim. Você pega o Roberto Moraes, que foi deputado estadual, você pega o Mendes Temer, que foi deputado federal, junto com a prefeitura e com a Câmara, nós procuramos articular a vinda dos principais serviços do Estado para cá. Vou dar alguns exemplos. O prefeito de Piracicaba queria conversar com o comandante da Polícia Militar. A sede era em Campinas. Nossa, tinha... O chefe da Polícia Civil era em Campinas. Então, quando se articula com o Estado para implantar em Piracicaba o comando da Polícia do Interior 9, CPI 9 e o DEINTER 9, você traz para a cidade a capacidade de decisão da segurança pública.
Isso simplifica consideravelmente. E a prefeitura contribuiu, construiu a sede, fez aquilo. Recentemente, lá a questão do IML, você viu? Sim. O IML, ele foi construído na minha gestão em 2007. Ali em frente ao cemitério da Vila Resende, ali é o Instituto de Criminalista e o IML. Só que o IML você tem nível 1, nível 2, nível 3. O nosso não é o nível 3. Sim. Por isso que algumas coisas são feitas fora de Piracicaba. Só contextualizar, né, para o nosso ilustre espectador, né, que o IML foi fechado, né? Para reforma. Para reforma, mas espero que ficou algo que parecia definitivo, né? Eu acho que o álibi podia ser para reforma e havia a intenção de fechar. Porque você tem dentro da Polícia Civil, lamentavelmente, tem falta de servidores. Não há infraestrutura. E provavelmente, por falta de funcionário, o pessoal tenta fazer alguma coisa para racionalizar. Mas há um alarde até espetaculoso em cima da questão também, né? Mas de bom tamanho faz a reforma e o ML continua em Piracicaba. Sim. Ele presta um bom serviço, entendeu? Você pega voltando, quando ele fala da região metropolitana, os governadores de São Paulo, dos últimos 30 anos, com exceção do atual, que é o Tarcísio, todos foram do PSDB. E as estradas de Piracicaba foram duplicadas nesse período. Duplicou Piracicaba-Limeira, aproximou Piracicaba de Limeira. Duplicou Piracicaba-Rio Claro, aproximou Piracicaba-Rio Claro. Duplicou Piracicaba-São Pedro, aproximou. Sim. Duplicou Piracicaba até Salto, se aproximou, na rodovia do Açúcar. A única rodovia que foi duplicada nos anos 80 é a Luiz de Queiroz, que você faz pista dupla de Piracicaba até Americana. A impressão que a gente tem, né, é que tudo isso que a gente comentou até então, né, é que Piracicaba saiu de um isolamento, sabe? Saiu. Ela foi inserida no contexto de Estado, mais amplamente, e de país, né? E eu acho que está faltando as autoridades políticas da cidade refazer essa agenda. Porque que você criou, de fato, a região metropolitana, mas está no papel. Mas ainda há investimentos a serem feitos para consolidar Piracicaba como uma região metropolitana. Ainda falta uma agência de desenvolvimento metropolitano. Ainda você tem que resolver a questão de recursos hídricos para a região como um todo. Você pode ampliar as suas escolas técnicas, que tem boas escolas técnicas, mas dada a mudança tecnológica, essas coisas têm que ser mudadas, tem que ter novos cursos. Acho que está, evidentemente, faltando um pouco de agenda. Então, metropolitano pode ser só uma palavra que sugere desenvolvimento e integração. Ela tem que se efetivar mesmo. Tem que se efetivar. Né? Ainda não, nós não estamos no estágio de Campinas, mas se trabalhar, se organizar, se fizer uma agenda, se trabalhar com o Estado, evidentemente que essas coisas avançam. Muito bem. Barjas, eu vi que você olhou o relógio e, de fato, a gente poderia conversar horas aqui, que assunto não falta, né? Você tem uma vida inteira dedicada aí à gestão pública, ao bem de Piracicaba e do país, né? Então, eu queria que você, primeiro, te agradecer a gentileza, né? Disponibilidade da sua agenda concorridíssima, né? Você vai circular por muitos programas ainda nesse ano, né? E que bom que a gente abordou as coisas dessa forma, que eu acredito que falta, talvez, para o cidadão médio, né, um entendimento dessa estrutura, do funcionamento da máquina pública, né? O que funciona, o que não funciona, como funciona, né? Um prefeito que não tem uma boa equipe, não tem um conhecimento técnico de algumas coisas, ele tem dificuldades. Um prefeito faz muita coisa, mas ele tem limite. Sim. E tem coisas que é obrigação dele fazer. Então, assim, de cada R$100 de imposto que vem para a prefeitura, 25 tem que ir para a educação. Se a equipe não consegue perceber o que é isso, ele não avança na melhoria do ensino fundamental, não avança na expansão do ensino infantil. As pessoas não sabem, o ensino infantil no Brasil ainda não é obrigatório. Eu não sabia. Ainda não é universal.
Eu vou dar um dado. Tá. O Plano Nacional da Educação, ele fala que neste ano, ele foi feito há 10 anos atrás. Uhum. Olha, já... Ele tem 10 anos. Uhum. Ele dizia, há 10 anos atrás, o seguinte: no ano de 2024, tem que atender 50% das crianças de 0 a 3 anos. Não é 100%. Nossa, e aí? Certo? Bom, e há poucos anos, 2024 parecia tão distante, né? Chegamos. Chegou 2024. Sim. Quanto você acha que o Brasil atende? 36%. Está longe, né? Está longe da meta. Está longe. Eu sabia dessas coisas. Uhum. Piracicaba atende quase 70%. Piracicaba é um dos municípios que está muito acima da média. Muito acima. Mas por quê? A minha equipe conhecia a política pública, sabia direitinho como funcionava o Plano Nacional da Educação, tinha uma equipe competente e a gente procurou fazer os investimentos adequados para expandir a rede. Tá certo? Então, assim, nós tínhamos a percepção. Um prefeito que não tem a percepção não faz uma creche, não faz uma escola, não faz uma escola em tempo integral. Então, mas é a obrigação dele. No Sistema Único de Saúde é a mesma coisa. Você pega aqui em Piracicaba, fechou o Hospital Ilumina. Lamentavelmente. O Hospital Ilumina foi construído, implantado, equipado com recursos públicos para atender mulheres que precisam de fazer a sua mamografia, fazer a sua restauração, fazer o seu tratamento. E o Hospital Ilumina está fechado já, acho que praticamente 2 anos. E você não vê uma movimentação adequada para que aquilo possa voltar a funcionar. Tem tudo para ser um lugar de referência também. E tem pessoas bem intencionadas, estão trabalhando, mas se não entender o que é o Sistema Único de Saúde, não bota em funcionamento aquilo. E se o prefeito não entende o que é o Sistema Único de Saúde, não coloca também. Porque a legislação do Sistema Único de Saúde dá encargos ao governo federal, ao estadual e principalmente ao município. Então, essas coisas fazem parte da regra. A equipe tem que saber bem essas coisas. E você pega na Prefeitura de Piracicaba, metade da receita da Prefeitura é aplicada em saúde e educação. Se o prefeito e a sua equipe não olha com atenção essa coisa, não consegue melhorar, entendeu? Educação é a base, né, Barros? Saúde e educação, né? São essas coisas. Claro, eu tenho uma capacidade de botar gente operativa. Os meus secretários, pessoas operativas que se dedicam, que estão lá e tal. Por isso que fez muita coisa nesse período, né? Que bom. Olha, gostei desse papo. Realmente seria muito tempo, muita coisa para se abordar, né? A gente pegou uma poeirinha no espaço de tudo que poderia abordar, né? Mas que bom saber que a gente está diante de uma pessoa que quer o bem de Piracicaba, né? Eu me coloco à disposição de você. Parabéns pelo aquele encontro na biblioteca. Você viu que eu fui lá prestigiar. Obrigado pela caricatura. O meu lado cartunista que você foi prestigiar. Eu guardei aquilo, levei para o meu filho Daniel, que você fez também, entendeu? Que bom. O Bardi está se referindo a um jornal de humor que ele está fazendo, como encarte de um jornal, outro jornal aqui que se chama Tribuna Piracicabana, e que é um jornal de humor, chama-se Jornal de Humor Capial, que, aliás, nós tivemos aqui um episódio especial para falar desse projeto do Capial, né? Do Jornal de Humor Capial. E a Terra do Humor, Piracicaba, que está inserida no mapa, graças a Deus e graças aos homens públicos como você, né? E vamos ter muita conversa ainda, ano afora, e a gente vai se rever, né? Em outros carnavais aí, né? E outras ocasiões aí nós vamos fazer muito bem para Piracicaba, né? Tanto os homens públicos quanto a população queremos o bem desse lugar, né, que a gente ama tanto, né? Muito obrigado, viu, Bardi? Eu agradeço, parabéns, sucesso aí, sempre precisar, estou à sua disposição e de toda a equipe. Muito obrigado, valeu. É isso aí, pessoal, mais uma conversa aqui muito boa, agora com o Barjas Negri, um homem público aqui de primeira categoria de Piracicaba, esteve aqui no nosso ilustre podcast. E, por os recados finais aqui, que eram os do começo, a gente nunca esquece de dizer que estamos toda quinta-feira aqui no canal da TV Metropolitana de Piracicaba, quintas às 8 da noite, sempre um novo episódio. E também no canal próprio do Ilustre Podcast, aqui no YouTube. Você está vendo aqui no YouTube, sempre
Você encontra a gente no YouTube e também os novos episódios, a agenda dos novos episódios está no @ilustre.podcast no Instagram. E é isso aí, pessoal. Até quinta que vem com mais um episódio, mais uma boa conversa no Ilustre Podcast. Tchau, tchau.